Queridos, a mensagem que nós vamos trazer hoje é uma mensagem que eu considero de muita importância, porque tocou profundamente o meu coração. De maneira que essa mensagem, ela toca em um ponto muito delicado, que é sobre o pecado. Hoje, a gente vê muitos sermões e muitas mensagens abordando temas como milagres, prosperidade, curas, e realmente isto é algo que atrai as pessoas. Isso é muito bom de ouvir. No entanto, eu pergunto para você, o que é pecado? Você já ouviu que algumas pessoas consideram o pecado algo assim gostoso, algo bom, né? Algo prazeroso? Então, algumas pessoas dizem que o pecado é uma falha, é um deslize. No entanto, o pecado é algo trágico, é algo terrível. A palavra de Deus diz que pecado é transgressão da lei. No entanto, queridos, nós precisamos abandonar o pecado que há em nossa vida. Durante essa mensagem, eu gostaria que você pensasse em um pecado que você ainda não conseguiu abandonar. Um pecado que você não conseguiu deixar. Eu conheço algumas pessoas que se batizaram na igreja e elas fumavam antes do batismo e continuaram fumando. Ou seja, não conseguiram vencer o vício do cigarro. Há outros que têm o vício da bebida, que não conseguem deixar, infelizmente. Mas o que nós devemos ter em mente é que o pecado é algo tão trágico que levou à morte o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Martinho Lutero, reformador do século XVI, ele, em uma das suas reflexões, ele dizia que no céu nós íamos ter 3 surpresas. E a primeira surpresa, segundo Martinho Lutero, que ele ia ter no céu, sabe qual era? Era de ele estar no céu. De fato, eu creio que para mim e para você será uma grande surpresa quando despertarmos e percebermos que estamos no céu. Vai ser uma grande surpresa. E sabe por quê? Porque mesmo depois do batismo, mesmo depois da conversão, a gente luta com sentimentos, com pensamentos, com pecados que muitas vezes são muito mais fortes do que nós. Por isso que, sabiamente, Martinho Lutero declarou que para ele seria uma grande surpresa encontrar-se no céu. E eu acredito que para você também será uma grande surpresa em estar lá no céu. Então, a primeira surpresa, segundo Martinho Lutero, é ele se encontrar no céu. Então, a primeira surpresa é nos encontrar no céu. Qual é a segunda surpresa? A segunda surpresa, segundo ele, é quando nós, ao nos encontrarmos no céu, olharmos ao nosso redor e lá vermos pessoas que a gente nunca iria imaginar que estariam lá. E, de fato, Ellen White confirma, citando o exemplo de Estevão. Lembra de Estevão, quando estava sendo apedrejado? E ali Estevão, naquele momento do apedrejamento, a Bíblia diz que o seu rosto brilhava, e ao ser apedrejado, ele olhou para o céu e viu o céu aberto, e o Filho de Deus à destra do Pai. E então ele orava: Pai, não imputes a estes pecados. E veja que quem estava segurando a capa ali para aqueles algozes, aqueles que apedrejavam Estevão, era Paulo. E Paulo, imagine a surpresa que quando Estevão olhar e ver Paulo. Você se lembra que
Paulo, ele era um perseguidor da igreja de Cristo. Ele odiava os cristãos, ele perseguia. E ele levou muitos dos cristãos, infelizmente, à morte. Direta ou indiretamente. E quando Estevão o vê, para ele vai ser uma grande surpresa. De fato, nós teremos grandes surpresas no céu. E a segunda surpresa é ver pessoas que a gente nunca iria imaginar que estariam no céu. A gente sabe que no decorrer da história, Paulo ele teve um encontro com Jesus, na qual ele ouviu uma voz que Jesus dizia em hebraico: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E a partir daquele momento, Paulo ele se tornou um cristão e um dos maiores pregadores do Evangelho. Imagine também a surpresa do profeta Isaías, quando ele no céu olhar ao redor e ver quem? O rei Manassés. E você sabe que o rei Manassés era um rei muito ímpio. Era um rei que ele tinha o prazer de fazer algo que desagradasse a Deus. Se na palavra de Deus dissesse que ele deveria fazer algo, ele faria exatamente o contrário. Sabe por quê? Porque ele tinha o prazer de fazer o que desagradava a Deus. A Bíblia diz que ele, Manassés, mandou queimar seu filho no fogo aos deuses. Então Manassés era um rei muito ímpio. E segundo a tradição, Manassés mandou serrar ao meio o profeta Isaías, de maneira que ele morreu vendo Manassés naquela situação, naquela maldade, naquela vida ímpia. Mas nós conhecemos o final da história, no qual o rei Manassés ele foi preso por um exército inimigo, de maneira que foi colocado ganchos no seu nariz, na sua boca, como um animal, e ele foi jogado no calabouço, ele foi jogado na prisão, e lá na prisão, diante de tanto sofrimento, diante de tanta dor, ele agora se lembrou de quem? De Deus. E veja que ao sentir dor, ao sofrer, ele lembrou-se de Deus, e ao ele clamar a Deus, a ele suplicar, a ele orar ao Senhor, Deus o perdoou. Deus o perdoou. Louvado seja o nome do Senhor. E então vai ser uma grande surpresa para Isaías ver ali o rei Manassés. No entanto, ele teve uma transformação, ele foi convertido e ele se tornou um homem de Deus. É por isso, queridos, que nós vamos ter grandes surpresas no céu. Então, a primeira surpresa é a gente estar no céu. A segunda surpresa é a gente lá ver pessoas que a gente não imaginava que estariam lá no céu. E a terceira surpresa, e esta é bem interessante, é quando a gente olhar lá no céu e procurar ver algumas pessoas que a gente tinha certeza que estariam no céu, lá nós não os encontraremos. São pessoas que iam para a igreja, que devolviam um dízimo, eram pessoas que estavam frequentes na igreja, eram muitas vezes pastores que profetizavam, que pregavam, que curavam no nome de Jesus. E tem um texto bíblico lá em Mateus do capítulo 7, que Jesus ele fala dessa grande surpresa, no qual estes vão dizer assim para Jesus: Senhor, Senhor, porventura não profetizamos nós em teu nome, em teu nome não fizemos milagres? Então Jesus vai dizer para ele: olha, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Queridos, nós vamos ter muitas surpresas no céu. Mas oxalá que a nossa surpresa seja estar no céu. Essa vai ser uma grande surpresa. Mas para tanto, nós precisamos
hoje tomar uma decisão. E o objetivo da mensagem de hoje é a gente abandonar o pecado. A mensagem de hoje é uma mensagem forte, é uma mensagem dura. Sabe por quê? Porque Jesus ele usa uma linguagem radical. Geralmente, nós estamos acostumados a ouvir mensagens nas quais Jesus ele prega sermões com equilíbrio. Agora, a mensagem de hoje, ela mostra uma mensagem radical. Sabe por quê? Porque quando se trata de pecado, a gente deve agir radicalmente, segundo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Abra sua Bíblia. No Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Mateus, no capítulo 5. E eu convido você, nesse momento, a orar comigo. Santo Deus e nosso maravilhoso Pai, queremos te pedir neste momento que o teu Santo Espírito ilumine a nossa mente, nos dê a compreensão da tua palavra, de maneira, ó Pai, que ao ouvirmos a tua voz, sejamos transformados diariamente pelo poder do alto. Que o teu nome seja exaltado, que neste momento o teu Santo Espírito nos conceda do entendimento, da sabedoria, da compreensão da tua palavra, para praticarmos e nos afastarmos completamente do pecado. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Mateus, no capítulo 5, versículo 29. Se o teu olho direito te faz tropeçar, faz o que, meus irmãos? Arranca-o e lança-o diante de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Versículo 30. E se a tua mão direita te faz tropeçar, faz o quê? Corta e lança diante de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Perceba que Jesus aqui, ele usa uma linguagem forte, radical, porém, não é uma linguagem literal. Jesus aqui, ele não está ordenando literalmente arrancar o olho, nem cortar a mão. Jesus aqui, ele está usando uma linguagem radical. Agora perceba, por quê? Porque está relacionado ao pecado. E com o pecado, ninguém brinca. Por isso, Jesus aqui, ele usa uma linguagem radical. Mas você sabe que há pessoas que entendem que esse texto é literal, e pessoas já devido ler esse texto, entendem que precisam realmente arrancar o olho e cortar a mão. Você já imaginou se essa moda pega, né? Agora todo mundo arrancando o olho direito, cortando a mão direita. Eu li um artigo no qual uma senhora de 48 anos, e essa senhora era maníaco-depressiva, ela, ao olhar para homens, ela tinha desejos nas quais a levava a pecar. De maneira que ela, para não ser induzida ao pecado, ela arrancou os 2 olhos. Ela arrancou os 2 olhos. Agora veja, ela não seguiu o texto dizendo que Jesus, quando fala aqui em arrancar o olho, ele relata que deve-se arrancar o olho direito. Mas ela foi além. Ela arrancou os dois olhos. O pastor Rodrigo Silva, ele fala de um grande erudito, estudioso da Bíblia,
que para não sentir desejos sexuais, ele se castrou. Literalmente, ele se castrou para não pecar, para não cometer pecado. Queridos, quando Jesus ele fala aqui em Mateus capítulo 5, verso 29 e 30, quando ele diz: arranca teu olho, corta tua mão e lança fora, aqui está dentro de um contexto do adultério. Eu quero que você leia agora Mateus no capítulo 5, versículo 27. Jesus diz o seguinte: ouvistes que foi dito, não adulterarás. Verso 28. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Jesus ele está indo aqui muito além da quebra do 7º mandamento, quando diz, não adulterarás. Jesus diz, olhe, o mandamento diz, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olha para uma mulher com intenção impura, ou uma mulher olha para um homem com intenção impura, no seu coração já cometeu pecado. Entende? Então, muitas vezes a gente acha que o pecado é aquele no qual a pessoa pratica, mas o pecado, ele vai muito além disto. Quando eu coloco na minha mente, quando eu acaricio um pecado e quando eu, com a mente, começo a sentir prazer e estar alimentando aquele pecado, aquele desejo, na realidade, segundo a palavra de Deus, a pessoa já pecou. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se, nesse momento, aqui no telão, pudesse aparecer todos os seus pensamentos, tudo quanto você pensa, eu pergunto, você teria motivos para se alegrar ou para se envergonhar? O que é que você anda pensando? Quais são os seus pensamentos? Um pastor bem idoso recebeu a visita de um homem religioso de 36 anos. E ao procurar o pastor, ele disse, pastor, por favor, me ajude. Então o pastor disse, o que é que você anda fazendo? Por que que você está tão angustiado? E o que que acontece que você não está bem? Então ele disse, pastor, não é o que eu faço, mas é o que eu ando pensando, é o que está na minha mente. São coisas que eu não consigo deixar nem abandonar. Aquele homem, apesar de ser religioso, ele vivia uma vida de angústia, porque ele vivia acariciando pecados, pensamentos maus, contudo, ele não conseguia vencer. O pastor, então, orou com aquele jovem, com aquele homem, e aconselhou, e despediu-se dele. Passado algumas semanas, aquele religioso, aquele homem, estando em casa, aconselhou ou incentivou a esposa a viajar. E quando ela viajou, ele foi no canto da casa, pegou uma corda e se enforcou e cometeu suicídio. E sabe por quê? Ele fez isso? Ele fez isso exatamente porque ele não conseguia vencer o pecado na qual o atormentava tanto. E quantos de nós lutamos contra o pecado que há dentro do nosso coração? Quantos de nós estamos lutando contra o pecado na qual a gente não consegue vencer? Você se lembra do apóstolo Paulo, quando ele diz que o bem que ele quer fazer, ele não faz, mas o mal que ele não quer fazer, ele acaba fazendo. Então, o apóstolo Paulo também ele tinha uma luta, e olhe que essa luta é depois da conversão dele.
Queridos, nós temos que entender que o pecado, ele é trágico, e ele levou à morte o Filho de Deus. Eu tenho aqui 2 exemplos, um positivo e um negativo. O primeiro é de um homem na qual a Bíblia considera um homem segundo o coração de Deus. E você sabe quem é ele? É Davi. A Bíblia diz que Davi foi um homem vitorioso. Quando jovem, ele era um pastor de ovelhas, de maneira que, quando apareceu um leão para então devorar as ovelhas, para defender, ele lutou contra o leão e matou. Da mesma forma, quando um urso apareceu para devorar as ovelhas, ele então matou aquele urso. Indo para a guerra, Davi, ele aceitou lutar contra o gigante Golias, no qual todos os soldados ali estavam com medo. E apenas com uma pedrinha ele derrubou o gigante. Pois bem, Davi, ele se tornou um rei vitorioso nas batalhas. E ele venceu muitas batalhas e muitas guerras. Porém, a Bíblia diz que um dia ele estava no palácio e ele decidiu não ir para a guerra. E ao não ir para a guerra, ao ficar no palácio, ele estava passeando pelo palácio, no terraço. E sabe o que vem à minha mente? Mente desocupada é oficina do diabo. Naquele momento, na qual Davi resolveu ficar no palácio, ele agora começa a passear, não tinha nada para fazer, e agora a Bíblia diz que ele, ao caminhar, ele olha para um lugar onde ele vê uma mulher, e a mulher está tomando banho. E esta mulher, quando ele visualiza, ele fica impressionado com a beleza daquela mulher. E ele então começa no seu coração a desejá-la. E ele manda perguntar: quem é ela? Então a resposta é Batseba, mulher de Urias. Davi, sabendo que é uma mulher casada, ele manda chamá-la, deita com ela, ela engravida, ele manda matar o esposo dela, como se não bastasse, ele casa com ela. E aí ele acha que está tudo bem, ele acha que ninguém sabe, que ninguém vê, mas Deus sabe e Deus vê. Então Deus, ele manda o profeta Natã. E ao chegar diante de Davi, o profeta Natã, ele começa ali a contar uma história, uma parábola. E no final, Davi, ele decreta a sua própria sentença, quando Natã diz: olha, é você este homem. Assim, Davi reconhece que Deus sabe de todas as coisas. Davi, ele entende que ele pecou contra Deus. Por isso que ele diz: pequei contra o Senhor. No Salmo 139, Davi, ele declara as seguintes palavras: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faça a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá.
Davi percebe que não pode esconder o seu pecado de Deus, que Deus sabe de tudo, Deus ouve e Deus vê. Mas a Bíblia considera Davi, mesmo com pecados, um homem que cometeu graves pecados, um homem que se arrependeu. E por isso a Bíblia o chama de um homem segundo o coração de Deus. Mas eu quero trazer um outro exemplo agora positivo, e de um homem de Deus, um jovem chamado José. Veja que José, ele foi enganado por seus irmãos, traído, vendido como escravo no Egito, e lá no Egito, como escravo de Potifar, a Bíblia diz que a mulher de Potifar coloca os olhos em José, de maneira que todos os dias ela o seduz e ela tenta levá-lo ao pecado. Porém, José, ele diz algo maravilhoso: como eu poderia cometer tamanho pecado contra o meu Deus? Entende? Quando o pecado bate à nossa porta, nós deveremos agir da mesma forma como José. Porque, a princípio, todo pecado é contra Deus. Ele não estava preocupado com o Potifar, com o que as pessoas iam dizer. Ele estava preocupado em pecar contra Deus. Entende? E é por isso que ele diz: olha, como eu poderia cometer tamanho pecado contra o meu Deus? Mas a mulher de Potifar não o deixa em paz, ela continua seduzindo, e um dia, ao se encontrar sozinho com ela em casa, ela despede todos os outros empregados, e ela então, ao estar só com José, avança sobre José e sua roupa, arrancando, de maneira que, para que José não caísse em pecado, o que é que ele faz? Ele corre, ele foge. A gente precisa, diante do pecado, diante da tentação, agir exatamente como José, correr para o pecado. Primeira coisa é entender que todo pecado é contra Deus. E segundo, que o pecado, a gente não pode brincar, porque quem brinca com o fogo se queima, quem brinca com o pecado se queima. Por isso, queridos, é muito importante a gente entender que Jesus, quando diz aqui: se a tua mão direita te faz tropeçar, corta. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o diante de ti. Jesus aqui, ele está falando do adultério, e ele está falando do pecado. Por isso que é importante a gente entender que a gente precisa, relacionado ao pecado, agir de uma forma radical. E sabe, quando Jesus diz: arranca o teu olho direito, corta a tua mão direita, Jesus aqui ele está falando em nível de importância. Você sabe o que significa? Significa que para Deus, para a Bíblia, o lado direito é mais importante. Para quem é destro, e geralmente a maioria são destros, o lado direito é mais importante. Quer ver um exemplo? A Bíblia diz que quando Jesus subiu ao céu, ele está sentado à direita de Deus Pai. Ele está sentado à direita de Deus Pai. Jesus, quando vier com grande poder e grande glória, Jesus, quando vier nas nuvens do céu, a Bíblia diz que ele vai separar as ovelhas dos cabritos, e as ovelhas e os salvos ele vai colocar à sua direita, e os cabritos e os perdidos à sua esquerda. Então ele vai dizer aos que estão à sua direita: vinde, bendito de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Jesus, ele vai chamar aqueles que estão à sua direita, porém os que estão à sua esquerda, ele vai dizer: apartai-vos de mim,
malditos para o fogo preparado para o diabo e os seus anjos. Jesus aqui, quando ele fala do olho direito e da mão direita, ele está falando do nível de importância. Sabe o que significa? Que se você continua cometendo um pecado, se você continua pecando, mas este pecado é importante para você, é algo que você gosta, que você ama, que você adora, mas que Jesus está dizendo que você precisa radicalmente cortar e arrancar esse pecado da sua vida, porque se você não fizer isto, Jesus disse, você vai ser lançado com todo o teu corpo, com braços, mãos e olhos no fogo do inferno. Então veja que a seriedade desse tema leva Jesus a ser radical nessas palavras. Se o teu olho te faz pecar, arranca-o. Se a tua mão te faz pecar, corta. E aí Jesus diz, olha, arranca, corta e joga fora, para que você não mais cometa esse pecado. Eu quero que você abra a sua Bíblia agora, na carta de Tiago, e veja o que o apóstolo ele declara. No capítulo 4, no versículo 17. Tiago 4, 17. Diz o seguinte: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando. A Bíblia está dizendo aqui que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando. Então, se eu sei que eu devo fazer o bem, se eu devo abandonar o pecado e eu não faço, nisto eu estou pecando. Queridos, é por isso que nós vamos ter muitas surpresas nos céus. Nós vamos ter surpresas de pessoas que a gente imaginava que estariam lá e não estarão, pessoas que a gente tinha certeza que lá estariam e lá não estarão. E sabe por quê? Porque muitos não abandonarão o pecado, muitos não arrancarão o pecado de suas vidas, nem cortarão. Jesus aqui, ele fala de uma maneira radical, mas espiritual. Significa que a gente precisa tomar a decisão hoje de arrancar o pecado que lhe faz tanto mal. Você sabia que há pessoas que o pecado delas são os vícios, o cigarro, a bebida, as drogas. Tem pessoas que estão ali no pecado da pornografia. Tem pessoas que têm pensamentos, acariciam pensamentos nas quais o trazem dor, sofrimento, porque querem abandonar e não conseguem. Mas eu quero que você se lembre que Davi, ele foi um homem que cometeu erros, pecados, adultérios, mas ele foi chamado, segundo a palavra de Deus, de um homem segundo o coração de Deus. E você sabe por que ele é chamado um homem segundo o coração de Deus? É porque ele se arrependia dos seus pecados. Ele arrancava os pecados que havia nele. Ele cortava. É bem verdade que ele sofreu muito por causa dos seus pecados. Mas Davi, ele foi um homem que ele abandonou o pecado completamente. De maneira que, ao expressar as palavras no Salmo 51, que é uma das orações maravilhosas, esplêndidas, de um homem que se arrepende do pecado, de um homem que confessa o seu pecado, deixa o pecado. E é por isso que eu quero fazer um apelo hoje para você. E o apelo é, se você
ainda não conseguiu deixar esse pecado, sabe o pecado que você tem tentado deixar, abandonar e não ainda tem conseguido? Hoje, você pode tomar a decisão de deixá-lo, de abandoná-lo, de arrancá-lo, de cortá-lo e jogá-lo fora para a honra e glória de Deus. Jesus hoje, ele fala ao teu coração e ele diz: vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, ele diz: eu vos aliviarei. Hoje, se você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Tome a decisão, arranque o pecado que há na tua vida. No Salmo 51, Davi, ele faz uma das orações maravilhosas e, na realidade, o Salmo é um cântico, né? E se você deseja, hoje, tomar a decisão radical de arrancar o pecado que está na tua vida, que você ainda não conseguiu, mas que hoje você quer tomar a decisão de arrancá-lo completamente, eu convido você a ficar em pé, em demonstração de que você deseja abandonar o pecado completamente. E se for esse o seu desejo, eu convido você a recitar comigo, a repetir comigo o Salmo 51, no qual declara: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei os transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Amém? Nesse momento eu convido você a cantar o hino do inário, o novo inário 310, entrega, e vamos fazer deste hino uma oração de entrega e de desejo de abandonar o pecado que tanto nos atormenta e nos afasta de Deus. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a ti me entregar. Preciso ouvir tua voz a me falar. Não tenho nada a te oferecer. Somente um coração impuro e
agradecer pelo privilégio que o Senhor nos concede de estar nesta noite, ouvindo a Tua voz, a Tua palavra. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor tire de nós o pecado que tanto nos atormenta e tanto nos afasta de Ti. Recebe o nosso coração, pois apesar de ser ímpio, mau, como diz a Tua palavra, enganoso e desesperadamente corrupto, porém, ó Pai, transforma o nosso coração, arranca de nós esse pecado e nos ajuda a viver para a honra e glória do Teu nome, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus.